Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, divina vontade, vem orar comigo. Vem, divina vontade, vem reinar comigo. Reinar nesse texto, nessa meditação, que é você que vai reinar. Reina, Jesus, reina nessa meditação. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Jesus, eu confio em vós. Então, capítulo 35, participação que Jesus dá a Luísa de sua doçura inefável, fazendo-a assistir a cenas muito consoladoras dos mistérios sacrossantos de nossa religião. Mas enquanto eu vi essas cenas tão dolorosas, ele também me mostrou outras cenas também consoladoras e belas que me cativaram. Isso era ver bons e santos sacerdotes que celebravam os mistérios sagrados. Ó Deus, quão alto é o seu ministério! Quão bonito era ver o sacerdote que celebra a missa e Jesus se transformar nele. Parecia que não o padre, mas era o próprio Jesus quem celebrava o sacrifício vivo, pois às vezes ele fazia o padre desaparecer e somente ele celebrava a missa, e eu o ouvia. Oh, como foi emocionante ver Jesus recitar essas orações, fazer todas aquelas cerimônias e movimentos que o mesmo sacerdote faz. Quem pode dizer o quão consolador eu estava ao ver essas missas junto com Jesus? Quantas graças eu recebi, quantas luzes, quantas coisas eu entendi, mas como são coisas do passado e não me lembro delas com tanta clareza, então passo em silêncio. Mas enquanto eu digo isso, Jesus no meu interior se mudou e me chamou e não quer que eu não revele, que eu deixe passar em silêncio. Bem, sim, Jesus, eu vou te satisfazer. Ó doce amor, direi algumas poucas coisas, mas me dê sua graça para poder manifestá-las, porque de mim não ousaria colocar palavras em mistérios tão profundos e sublimes. Agora, enquanto eu via Jesus, ou o sacerdote que celebrava o divino sacrifício, Jesus me fez entender que na missa existe todo o contexto de nossa religião sagrada. Ah, sim, a missa nos conta tudo e nos fala sobre tudo. A missa nos lembra a nossa redenção. Fala conosco a parte das dores que Jesus sofreu por nós. Ela ainda nos manifesta o imenso amor de Jesus, porque não estava contente em morrer na cruz, mas queria ainda continuar o seu estado de vítima na Santa Eucaristia. A missa também nos diz que nossos corpos destruídos, incinerados pela morte, subirão no dia do julgamento, juntamente com Cristo, para uma vida imortal e gloriosa. Jesus me fez entender que a coisa mais consoladora para um cristão e os mistérios mais altos e sublimes de nossa religião sagrada são Jesus no sacramento e a ressurreição de nossos corpos para a glória. São mistérios profundos que entenderemos apenas além das estrelas, mas Jesus no sacramento faz isso em quase com um toque da mão de várias maneiras. Primeiro, sua ressurreição, de acordo com o seu estado de aniquilação sob essas espécies, mas também é certo que Jesus está vivo e verdadeiro. Então, tendo consumido essas espécies, sua presença real não existe mais. Em seguida, consagrou essas espécies novamente para comprar seu status de sacramento. Assim, Jesus no sacramento nos lembra a ressurreição de nossos corpos para a glória. Como Jesus, ao cessar seu estado sacramental, ele reside no seio de Deus, seu Pai, então nós, cessando nossa vida, nossas almas vão morar no céu, no seio de Deus, e nossos corpos permanecem consumidos, para que possamos dizer que eles não existirão mais. Mas como um prodígio da onipotência de Deus, nosso corpo assumirá nova vida e unirá um dia novamente a alma, e para sempre vai desfrutar a felicidade eterna. Podemos dar algo mais consolador para um coração humano que não apenas a alma, mas também o corpo
deve absorver o conteúdo eterno? Parece-me que naquele grande dia acontecerá como quando o céu estiver estrelado e o sol surgir. O que acontecerá? O sol absorverá as estrelas com sua imensa luz e as fará desaparecer, mas elas ainda existirão. O sol é a imagem de Deus e todas as almas abençoadas são as estrelas. Deus, com sua imensa luz, nos absorverá a todos, para que existamos nele e nademos no imenso mar dele. Oh, quantas coisas Jesus nos diz no sacramento! Mas quem pode contar tudo? Realmente eu demoraria muito se o Senhor me permitisse ter outra chance de dizer outra coisa. Uau! Nossa, gente, enquanto eu estava lendo, Jesus estava me dando tanta iluminação referente a esse texto. Meu Deus do céu, eu tô até com medo de falar o que eu acabei de ouvir. Nossa! Entendimento, né? Tudo entendimento que ele deu para mim na minha mente. Nossa, meu Deus, que coisa impressionante. Quando eu li da primeira vez, ele não fez isso, mas agora que eu tô meditando para a Assembleia, né? Aí ele trouxe um monte de elementos novos. Uau, eu tô boba agora, tô sem respirar aqui. Mas vamos lá, me ajuda, Jesus, que o Senhor veio comigo mesmo. Nossa, uau. Vamos lá, gente, me ajuda aí que eu vou conseguir. Reza por mim aí. Vem, Jesus, continua iluminando. Vamos lá. Enquanto eu via essas cenas dolorosas, ela viu, né, a cena da outra, ela falando que viu aquelas coisas tristes lá do padre, né, com as mãos sujas, podres, pegando Jesus e tal, aquela conversa de ontem, que a gente fez a meditação de ontem. Agora passou. Ele me mostrou também outras cenas tão consoladoras e belas que me cativaram. Isso era ver bons e santos sacerdotes que celebravam os mistérios sagrados. Então, além dela ir andar com Jesus lá para o céu, para as igrejas onde ele levava ela, para poder ver as ofensas que eram cometidas, ele também mostrou coisas boas, né? Coisas consoladoras, cenas belas, cativantes. Então ela viu, graças a Deus, tem exceções, tem bons sacerdotes, santos sacerdotes. Graças a Deus, santos sacerdotes tem também nessa terra celebrando os mistérios sagrados. E ela falou que, ó Deus, quão alto é o seu ministério. Quão bonito era ver o sacerdote que celebra a missa, né, santamente. Jesus se transformar nele. Então Jesus nesse sacerdote, né, Jesus não sente aquela repugnância de ter que ir pelo poder sacerdotal até a hóstia nesse momento, né? O que ele faz? Nesse momento ele se torna o próprio sacerdote. Então, quando você está diante de uma missa, numa celebração eucarística, que o sacerdote, você vê que é um sacerdote santo, virtuoso, é Jesus quem está nele, que está celebrando, sempre é Jesus quem está celebrando. Aí você imagina Jesus fazendo todas aquelas, né, todas as cenas ali, toda a liturgia eucarística, lendo cada palavra, Jesus que está andando ao redor do altar com um turíbulo, né, incensando. Fica imaginando Jesus bonito, de túnica, né? De túnica de padre, né? Bonitão, caprichado. E Jesus andando com incensando, eu acho que é turíbulo, não sei. Que fica incensando o altar. Jesus andando em volta do altar, incensando o altar. Fica imaginando isso. Eu consigo imaginar Jesus andando em volta do altar. Consigo exatamente imaginar, fechar os olhos e ver Jesus fazendo isso. Que lindo, meu Deus. Aí Jesus erguendo e pedindo a bênção sobre as espécies do pão e do vinho, do ofertório. Eu imagino Jesus fazendo isso também. Ofertando ao Pai. Nossa, eu consigo imaginar também. Ai, que coisa maravilhosa, meu Deus. Só fechar os olhos e imaginar Jesus. Imagina Jesus no lugar do Padre. Aí ela fala, e Jesus se transformar nele. Parecia que não o padre, mas era o próprio Jesus quem celebrava o sacrifício divino, pois às vezes ele fazia o padre desaparecer. Olha só, na vista dela, ele fazia o padre desaparecer e somente ele celebrava a missa e ela ouvia Jesus falando. Ó, como foi emocionante ouvir e ver Jesus recitar essas orações eucarísticas. Já pensou Jesus rezando as orações? Meu Deus, que coisa mais linda, as orações eucarísticas em todas. Entendeu?
século XX, né? Jesus celebrando a missa lá, que o padre estava celebrando. Então, assim, inventa coisa falando que a missa não é sagrada, que desde o Concílio Vaticano, né, foi mudada a missa, e que Deus não está lá. Para de inventar essas coisas, gente. Essas pessoas que ficam falando que a missa não é mais sagrada. Nossa, é do mesmo jeito, gente. Do jeito que a missa hoje é o jeito que Jesus quis que fosse. É o jeito que Jesus iluminou o concílio para mudar a missa. O Papa, para mudar o Papa, né? O Papa VI, né? O Papa, é isso mesmo, sexto. Pio VI, não sei, esqueci o nome. Sexto, alguma coisa assim, esqueci o nome dele agora. É muito papo para guardar nome e eu não sou boa para guardar, meu Deus do céu. Eu sou muito fraca para guardar nome de Jesus, né? Paulo VI, me perdoa, Paulo VI, né? O Papa Paulo VI. Então, imagina que foi, não tem dúvida que foi ele que incentivou, que inspirou a nova missa, né, do Papa, que foi, né, feita todo o rito novo, né, que tirou a latina, que tirou a missa latina, né? Não fique pensando que não foi Jesus, porque foi Jesus sim, foi o Espírito Santo que motivou para que a igreja fosse, né, evoluindo e trazendo para nós nesse tempo a missa do jeito que ela é hoje, né, mais próxima de nós, né, na nossa língua, direitinho para a gente entender o que está sendo celebrado. Saiba que foi Jesus, não tenha dúvida de que isso é divina vontade, tá? A pessoa que caminha na divina vontade entende que tudo o que está acontecendo no mundo, do jeito que está acontecendo, é divina vontade. Tudo que é assumido por Deus, tudo que é assinado por Deus e que se mantém é divina vontade. Tudo que se mantém, tudo que há de mudanças, tudo é divina vontade. Tudo que acontece com a gente, tudo que está acontecendo na forma como é feito, do jeito que está, do jeito que se colocou, é divina vontade. Nunca é vontade humana, tá? Quando uma coisa se mantém firme, estável, né, é a divina vontade. Quando não é divina vontade, não dá certo. A divina vontade não deixa dar certo. Ela manda na terra, gente. A divina vontade, ela é quem rege, é o regime que mantém todas as coisas em ordem. Então, ela reina. Você acha que Deus iria deixar o homem reinar na igreja dele? Nunca. Nunca. Jesus nunca ia deixar o homem reinar na igreja dele. Nunca. Então, quem está na igreja? O jeito que está a igreja hoje é Jesus quem quer. Saiba disso. Se você não aceita a igreja do jeito que ela está hoje, independente dos pecados do Papa lá, dos erros do Papa referente à canhota, né, ele se colocar do lado da ONU, que é uma coisa que a gente não entende mesmo, não precisa se preocupar com isso. Não importa. Tá? Por mais que tenha um governo global em volta dessa ONU aí, com certeza tem alguma coisa por trás, mas tudo é divina vontade. É divina vontade. Não tem o que fazer. É divina vontade. Mesmo que eles façam coisas absurdas, é divina vontade. Ontem mesmo eu estava dando aula pro meu marido sobre os 31 dias com Maria, e aí eu expliquei para ele, eu falei assim, olha, filho, uma coisa importante você saber. Deus, ele te dá duas escolhas. Você pode escolher o lado A e o lado B. Você nunca vai saber qual é o bom lado. Não tem como você saber. Você tem que investir. Você tem que arriscar. Né? Tem um lado que às vezes é mais fácil, tem um lado que a escolha é mais difícil. Né? E você escolhe. Na divina vontade, você vai escolher aquilo que está à sua disposição. Tem horas que você vai escolher. E como a divina vontade vai desenvolver isso? Se você escolher o lado errado, que você não tem noção que foi errado, mas para a divina vontade não é errado, nenhum dos lados. Tanto o lado bom quanto o lado ruim, porque sempre é duas coisas, o mal e o bem, né? Sempre. Mas você nunca sabe, às vezes você não sabe em que direção você vai para fazer tal coisa. Você teve uma ideia, aí Deus te colocou uma ideia, uma inspiração. Aí você, para desenvolver essa ideia, você tem duas escolhas. Tem um jeito fácil e tem um jeito mais difícil. Ou tem um jeito, né, bom e tem um jeito não tão bom. Não quer dizer que é mal, mas tem um jeito bom e o jeito não tão bom. De repente, você foi pro jeito bom e não deu certo.
Aí você teve que ir pro jeito não tão bom e deu certo. Mas só que no jeito não tão bom você sofreu mais para poder conseguir o resultado. Você teve que ralar para conseguir, né? Então, sempre quando você rala para conseguir uma coisa, aquele lado né, aquela situação foi de aprendizado. E às vezes você não consegue resultado. Mesmo assim, você vai dos dois jeitos e você não consegue resultado. Ou então você escolhe um lado e você vê que foi... Não tem como voltar daquele lado lá. Não tem como você escolher o outro mais. Você escolheu aquele lado. Entendeu? Só tem dois caminhos, o mal e o bom. Os dois caminhos, na divina vontade, servem. Os dois caminhos servem quando você não sabe, quando você está ignorante. Agora, quando você tem consciência de que o mau caminho é o pior, você tem consciência, você já experimentou, você está fazendo uma escolha, que você já fez essa escolha antes, numa outra vez. E você viu que aquela escolha que você fez naquela direção não deu certo. Se você é consciente que você, não deu certo, você fez alguma coisa errada, não sei, deu tudo errado, você viu que aquele lado não dá certo, aquela escolha não é boa, você não vai mais para aquele lado, você não vai nunca mais. Você vai pelo lado inverso, que é o lado correto. Se você insiste na burrice e vai pro lado errado de novo, mesmo consciente que aquilo lá não vai dar certo, é pecado. Você está afrontando Deus. Está afrontando Deus claramente. Você sabe que aquela opção, você tem o livre-arbítrio. Aí você tem duas opções. Aquela opção você já tinha tomado outra vez e você viu que não deu certo, que é a pior escolha. E você vai de propósito, não, eu prefiro por aqui porque do outro lado eu vou ter que passar por aquela pessoa, eu vou ter que me humilhar. Não, eu vou por aqui mesmo. E aí você está pecando claramente. Você realmente está se afrontando Deus. Claramente, a divina vontade está sendo afrontada. Entendeu? Então, claramente. Então, eu estava explicando para ele que quando a gente não é ignorante de uma coisa que a gente não nasce sabendo, Jesus não abre os véus pra gente sem a gente experimentar a experiência. E a sabedoria vem pelo aprendizado. Aí os mares de poder, os mares de graça que Nossa Senhora recebeu, os mares de sabedoria, os mares de amor, tudo vem pela experiência que nós temos com a nossa escolha da nossa vontade. Quando a gente tem uma vontade humana e nós utilizamos essa vontade humana para fazer a vontade de Deus, que é ela a nossa base. A nossa vontade humana é o que vai ser configurada com a vontade de Deus. Você não sabe qual é a vontade de Deus às vezes. Aí você tem que enfrentar as opções que você tem à sua frente. Quando você é ignorante da vontade de Deus, você não sabe. Você orou, mas Deus não revelou. Às vezes não revela mesmo. Às vezes Jesus quer que você dê um passo de risco. E você vai. Não tem problema, você não sabe, não tem problema. Jesus vai te ensinar qual é o melhor caminho. E daí você sabendo dessa vez, você vai guardando a mente, a sabedoria. E aí quando você já tiver passado por essa situação, você vai poder dar aula depois na próxima vez. Falando, olha, eu fiz isso e não deu certo desse jeito. Então, Jesus pediu para mim manter agora sendo feito desse jeito, do outro jeito, que é o jeito melhor. Agora eu sei fazer e posso ensinar outras pessoas. Tenho o mar de sabedoria. O mar de sabedoria. Aí meu marido entendeu plenamente. Né? Então, aí eu sei que tá fora do contexto aqui do texto, né? Mas assim, pra gente poder se situar um pouco sobre essa vontade divina, né? Sobre como é importante a gente entender isso, né? E eu agora vou voltar pro texto aqui e não tem nada a ver, né? Tudo bem, não tem problema não. Então vamos lá, vou voltar aqui. Como foi emocionante ver Jesus recitar essas orações, fazer todas aquelas cerimônias e movimentos que o mesmo sacerdote faz. Quem pode dizer o quão consolador eu estava ao ver essas missas junto com Jesus? Então, imagina você ver Jesus na missa, celebrando a missa, né? Olha que lindo, 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 lindo. Quantas graças eu recebi, quantas luzes, quantas coisas eu entendi, mas como são coisas do passado, eu não me lembro delas com tanta clareza, tal, ela ia passar em silêncio. Mas aí Jesus falou na cabeça dela, não, explica aí, tenta explicar. Fala pra eles aí o que você lembra aí, vamos lá. Aí, como ela tá narrando, é uma coisa que ela lembrou, né? Aqui o volume 1 é lembranças, são memórias da Luísa. Então, eu vi o que ela lembra, tá? Daí ela falou assim, doce amor, tirei algumas coisas, poucas, mas me dê a sua graça para poder manifestá-las, porque de mim não ousaria colocar palavras em mistérios tão profundos e sublimes.
né? Que é muito maravilhoso a Eucaristia, né? Ela falando sobre a Eucaristia. Agora, enquanto eu via Jesus, ou sacerdote, que celebrava o divino sacrifício, Jesus me fez entender, foi aí que eu entendi que Jesus continua o estado de vítima na Santa Eucaristia, que eu falei para vocês ontem e falo sempre. Foi nesse texto que eu entendi, porque ele é bem claro aqui, ó. Agora, enquanto eu via Jesus, ou sacerdote, que celebrava o divino sacrifício, Jesus me fez entender que na missa existe todo o contexto da nossa religião sagrada. Eu adorei quando ela falou isso, religião sagrada, porque hoje em dia é aquela conversa, né, de falar que religião não presta. Quantas pessoas falam que religião não presta? Tá vendo? Aqui Jesus fala que a religião é a melhor coisa que tem, né? A Luísa fala, não só nesse texto, tem um texto que é o próprio Jesus quem fala que a religião é o que salva. Ele fala claramente, né? Que a religião não é o que salva, assim, como ele salva, mas que a religião é a base para poder conhecer os conhecimentos da salvação. Ele vai explicar isso depois em outro trecho, em outro livro do céu. Não sei qual volume que é, mas ele vai falar muito bem da religião. Ele fala muito bem da religião. Jesus, ele deseja a religião. A religião é divina vontade. A religião é divina vontade. Tá? Ela falando aqui do contexto da nossa religião sagrada. Ah, sim. A missa nos conta tudo e nos fala sobre tudo. Realmente, a missa fala sobre a história da salvação inteirinha. Na missa você entende a criação do universo, a criação da terra. Você entende os mistérios de Maria. Você entende os mistérios da vida de Jesus todinho. Né? A gente memoriza o sacrifício de Cristo. A gente ouve a palavra de Deus, a gente se alimenta da palavra de Deus. Nossa, a missa tem muita coisa. Tem muito elemento de salvação, de entendimento. A missa também fala da divina vontade, bastante, do reino da divina vontade. A missa fala do céu, como é o céu. A missa é o céu na terra. O momento da missa praticamente mostra uma cena do céu que vai ser sempre celebrada lá no céu. A gente imagina a gente no céu, no momento que a gente está diante do trono de Deus e todo o povo ao redor dele, né? É a mesma coisa. Ele lá em cima no altar, sendo o sacerdote, Jesus ao lado direito, né? A Nossa Senhora do lado também, né? E os seus ministros, os apóstolos, os 12 apóstolos, os anciãos, os 24 anciãos, né? São os 24 anciãos, que devem ser os apóstolos, mais os patriarcas, mais os profetas, não sei quem é, né? E os filhos da divina vontade ali, como ministros também, próximos, né? E a gente consegue imaginar o céu, como vai ser, e todo o povo, toda a assembleia, né? Todo o povo de Deus, todo o povo reunido do céu, dos bem-aventurados, dos santos, e os anjos, né? Que também vão estar lá também, com certeza que a gente não vê, mas que já estão em cada celebração eucarística, lotando aquele lugar, né? Os nossos santos anjos da guarda, o anjo daquela paróquia e tudo mais. E todos os outros anjos que estão sempre presentes. Então, a gente vai ver tudo isso lá no céu. Então, a missa praticamente, ela figura o céu já de uma vez. É como se você estivesse no céu, cada celebração eucarística que você está participando. Isso aí não tem dúvida. É o momento da ceia, é o momento que a gente está no banquete no céu. Sempre você tem que, na hora que você entra numa celebração eucarística, você tem que imaginar que você está entrando pela porta do céu. Sempre você tem que ver nessa intenção, sempre. Agora, enquanto eu via Jesus, o sacerdote, né, e tal, assim, a missa nos conta tudo e nos fala sobre tudo. A missa nos lembra a nossa redenção, fala conosco a parte das dores que Jesus sofre por nós e sofreu. Que ele ainda manifesta o imenso amor de Jesus, porque não estava contente em morrer somente na cruz, mas queria continuar o seu estado de vítima na Santa Eucaristia. Então, claramente, mostra que ele continua vivo, né, presente, real e sofrendo no estado de vítima na Santa Eucaristia, que é o que a gente já falou na meditação de ontem. Então, não é fácil imaginar que Jesus, nesse momento, está sofrendo em cada celebração eucarística que tem em todo momento, sem cessar no nosso mundo, né? Em todos os momentos, todas as horas tem alguma missa sendo celebrada. E Jesus sofrendo, Jesus sendo martirizado mais uma vez, Jesus morrendo mais uma vez em milhares e milhares de trilhares e quadrilhares, não sei quantas milhares de vezes. Não é fácil. A missa também nos diz que nossos corpos destruídos... Nossa, Jesus falou sobre justamente isso para mim. Ele falou agora há pouco, ele falou assim, olha... Ele falou assim, os corpos de vocês, pelo fato de serem decompostos por vermes,
né, por toda essa imundície que fica debaixo da terra quando é comido, é justamente também o mesmo estado em que vocês, né, assim, que o corpo de vocês ficou, né, no estado desse negócio de vítima. Jesus não está na Eucaristia sofrendo, não está sofrendo tudo quanto é coisa do inferno, dores do inferno, penas do purgatório, né? Então ele fala assim, do mesmo jeito que eu estou sofrendo no meu estado de vítima, vocês sofrem no estado de vocês também, na carne de vocês, o corpo de vocês, né, tem que pagar, né? O corpo de vocês pagam aquilo que eu estou sofrendo na Eucaristia, de uma certa forma. Foi isso mais ou menos que eu entendi, né? Por isso que o corpo da gente é incinerado, é judiado, né? É uma coisa horrível. Você imaginar que seu corpo está sendo comido por vermes dentro do caixão, né? Que está virando pó. É uma coisa horrível. Não era essa a intenção de Jesus, né? De Deus, quando Ele criou nós. A gente ia viver para sempre unidos com os nossos corpos, sempre. Nossos corpos nunca iriam envelhecer, né? Nunca iriam envelhecer. Então, todo esse estado de envelhecimento, todo esse estado de decomposição do corpo, né? Dos ossos se desfazendo antes da gente morrer, né? A gente não ter mais cartilagem nos joelhos e ficar com tantas dores, né? O câncer que vai corroendo o corpo de dentro para fora, as doenças autoimunes, tudo isso é resultado dessa contaminação, do pecado, tudo o pecado. Então Jesus, do mesmo jeito que ele está sofrendo na Eucaristia todas essas penas dos pecados, os nossos corpos já estão sofrendo as penas aqui, né? E depois que morre a gente fica nesse estado também, né? O corpo, tá? Mas aí a alma sobe para a imortalidade. E aí nessa imortalidade ela vai para onde? Ou para o inferno, se ela é obstinada no erro, ou para o purgatório, se ela foi salva e fica lá pagando seus pecados, ou vai para o céu, se ela for gloriosa e sempre viveu na vontade divina. Todos que vão para o céu, desde quando a igreja existe, desde quando Deus existe, desde quando o universo foi criado, a pessoa que vai para o limbo ou para o céu foi a pessoa que aceitou a vontade divina. Sempre foi a vontade divina que definiu quem iria para o céu ou para o inferno, porque não tinha purgatório, né? Eu acredito que não tinha purgatório nessa época, logo no começo da criação. Só teve depois que Jesus, né, morreu na cruz e aí, né, mudou todo o sistema. Eu acredito nisso. Eu não sei, a igreja tem que... Eu não sou teóloga, nem tudo a gente, né, sabe de cor salteado, mas eu sei que o purgatório é uma coisa que foi ensinada pela Igreja Católica, pela religião sagrada católica. Então, com certeza vem do conhecimento da doutrina cristã. Não fala os judeus que tem purgatório, fala? Os judeus falam de purgatório? Não. Os judeus acreditavam no limbo, de repente, no limbo. Para eles só tinha limbo. Todos estavam no limbo. Aí depois que Jesus ressuscitou, aí os novíssimos, né, mudaram. Aí tem inferno, purgatório e o céu. Não é isso? Eu acho que é isso. Se eu estiver errado, alguém me corrija, tá bom? Vamos pesquisar, a gente pesquisa, depois a gente vê. Mas eu acredito que seja assim. Foi a igreja nossa católica que nos ensinou, cristã, que o purgatório existe. Antes disso, os judeus, na Bíblia não fala nada de purgatório, fala? Não fala, né? Então a gente não vai falar que tem purgatório, porque no Antigo Testamento ninguém fala disso. Então não vou falar que tem, né? Então naquela época, mesmo assim, a divina vontade, ela sempre foi única. Ela nunca mudou. Ela é imutável. Então, se hoje uma alma que vai para o céu precisa ter vivido na divina vontade, aceitado, resignado a toda a vontade de Deus para poder ir para o céu, a mesma coisa foi antes. Entendeu? Aqueles que estavam no limbo, que foram salvos, que ficaram lá esperando a ressurreição, né? Que Jesus colocou eles no limbo, deixou eles lá esperando, que é o que Jesus revela pra gente, né? Que estavam esperando, né? Os patriarcas, os profetas, as pessoas fiéis a ele, né? Do Antigo Testamento, estavam todas elas guardadas no limbo. Então, o que definiu que elas fossem para o limbo, que era a salvação daquela época? É justamente a divina vontade.
Elas fizeram a divina vontade de Deus. E mesmo assim é hoje. Quem morre hoje só vai para o céu se essa pessoa viveu na divina vontade. Todas as pessoas, desde sempre. Mesmo antes de Luísa, sempre foi assim, nunca mudou. Sempre foi a divina vontade que definiu quem ia para o céu, quem não ia. Quem ia ficar no purgatório, tá bom? Ou para o inferno. Então, quanto mais você não faz a vontade divina, pior é. Então, se a pessoa ela é contra a vontade divina em todos os graus, ela vai para o inferno. Se ela não aceita de jeito nenhum a vontade divina, se ela não se dobra de jeito nenhum a vontade de Deus, ela vai para o inferno. Isso não tem conversa. Agora, se a pessoa, ela com má vontade, ela ainda vive a vontade divina, com má vontade, ela se submete à vontade divina por má vontade, né? Mas aí ela, no final, ela fala assim: obrigado, Senhor, o Senhor sabe tudo certo, o Senhor fez tudo certo. Ela se arrepende de ter vivido dessa forma na maioria do seu tempo, da sua vida. Ela se arrepende amargamente de não ter, né, aceitado, se prostrado e adorado a divina vontade. Aí ela vai para o purgatório arrependida. O purgatório, ela precisa adorar a divina vontade lá. Ela vai ter que provar que aceita a divina vontade lá, vai passar por tudo que tiver que passar para poder se humilhar diante da divina vontade. E aquela pessoa que vai para o inferno é aquela pessoa que não se prostrou nem no último momento, não aceitou a divina vontade nem no último momento, não arrependeu de jeito nenhum, consciente que era a vontade de Deus, que tudo que ela passou e tal, e ela não admite, não arrepende de jeito nenhum. Então, tudo tem a ver com a divina vontade. Jesus explica claramente no livro do céu isso. Tudo é regido, o regime de pacificação, de união com Deus, o regime, a regra, sempre é a divina vontade. Sempre é a divina vontade. Então, não tem como uma pessoa fugir da divina vontade. Não tem como fugir. Até os demônios não fogem da divina vontade. Tá? Os demônios têm que se submeter. Porque a divina vontade é o que ela que mantém todos vivos. Até os demônios existentes, existindo. Então, até eles têm que se obedecer à divina vontade. Até eles. Por obrigação, por má vontade, mas tem que obedecer. Né? Quem foi para o inferno tem que obedecer a divina vontade, por obrigação, tem que se submeter, não tem conversa. Na terra também, esses que não gostam da divina vontade, que odiavam a divina vontade, tinham que se submeter, porque eles estão no regime da divina vontade. A terra, ela só é do jeito que ela é, o sol continua nascendo, né? A água daquele jeito que é, né? Tudo que está acontecendo está na ordem certa. Nada foi retirado da sua ordem, tá? Se o ser humano quer fazer as coisas diferentes, é ele que quer sair fora da divina vontade. Então, ele teve que se submeter. Ele vai trabalhar, ele tem que enfrentar as leis da física, as leis da mecânica, as leis naturais estão todas lá. É tudo divina vontade, não tem como fugir. Pode ser quem for, você tem que se prostrar diante da divina vontade. É ela que manda na terra, é ela que rege tudo. Vocês estão entendendo? Então, entendido? Tá bom? Então, são mistérios profundos que entenderemos mas apenas além das estrelas. Mas Jesus, no sacramento, faz isso quase com o toque da mão de várias maneiras. Primeiro, sua ressurreição. De acordo com o seu estado de aniquilação sobre essas espécies, mas também é certo que Jesus está vivo e verdadeiro, né, nas espécies eucarísticas. Então, tendo consumido, olha que interessante que ele fala, ela fala, tendo consumido essas espécies, sua presença real não existe mais. Tá vendo? A presença real não existe mais quando é consumido as espécies. Então, na hora que você comunga, enquanto está no estômago ainda, Jesus está ali. Aí depois que consome, aí Jesus já não está real. Só tem um alimento que derivou da graça, a graça dele está em você, né? Se você colocar isso em prática, né? Se você aproveitar os efeitos benéficos do sacramento. Mas a presença real sai de você, né? Quando é consumido, quando já se torna totalmente consumido pelo corpo, tá? Mas só que o efeito espiritual dura até a próxima missa. A gente sabe disso, né? Se você se mantém em estado de graça. Então, é interessante isso, né? Então, enquanto tá ali, as espécies estão guardadas dentro ali da capelinha do Santíssimo, no sacrário ali,
Então, a presença real está ali. Jesus está exposto no Santíssimo Sacramento, está ali a presença real dele. Mas aí, depois que é consumido, não está mais. Depois que passa um tempo, né, já da digestão, não tem mais a presença eucarística real ali. A presença real dele não está ali. Tá? Então, é interessante saber disso, né? É muito bom saber disso. Em seguida, consagrou essas espécies novamente e vem para comprar o seu estado de sacramento. Jesus no sacramento nos lembra a ressurreição de nossos corpos para a glória. Como Jesus, ao cessar seu estado sacramental, ele reside no seio de Deus, seu Pai. Então nós, cessando nossa vida, nossas almas vão morar no seio, no céu, no seio de Deus. Então Jesus está lá no seio de Deus, e aí ele desce na presença eucarística e fica presente ali na presença eucarística. Daí depois que consome, ele volta para o céu, no seio de Deus. E sempre vai indo, voltando, constantemente. Para que possamos dizer que eles não existirão mais, o corpo não existirá mais, a Eucaristia ali não existirá mais, enquanto não for, né, consagrado novamente. Mas como um prodígio da onipotência de Deus, nosso corpo assumirá nova vida, do mesmo jeito que Jesus vem e assume novamente a hóstia e se faz presente, nós também, no final dos tempos, vamos ser ressuscitados, os nossos corpos vão ser como se fossem Eucaristias, que foram pegas por Deus e consagradas novamente, e aí colocará a nossa alma novamente no corpo, né? Então, no final dos tempos, ele vai regenerar os corpos na idade de 33 anos, que é a idade de perfeição de Cristo. Todos nós vamos estar dentro dessa idade em perfeito estado, corpos que, né, tanto mente, cérebro, tudo vai ser refeito no perfeito estado. Então, se a pessoa viveu a vida dela, né, com problemas neurológicos, ela não vai ter problemas neurológicos. Se ela não tinha cérebro, ela vai ter cérebro. Se ela morreu, se ela nunca teve uma perna, um braço, ou tinha 2 pernas, 3 braços, 6 dedos, ela vai nascer com 5 dedos, vai voltar com 5 dedos. Vai ficar no estado perfeito. Deus vai ressuscitar os corpos todos perfeitos. Não vai ser do mesmo jeito que a pessoa era quando estava viva, entendeu? Os corpos vão ser ressuscitados no seu estado mais perfeito possível, né? De perfeição completa. E nós vamos nos unir novamente a nossa alma no fim, no juízo final, quando formos todos ressuscitados. Podemos dar algo mais consolador para um coração humano, que não apenas a alma, mas também o corpo, que deve absorver o conteúdo eterno. Então o corpo também vai ser eterno. Nosso corpo também vai ser eterno depois do juízo final. Parece-me que naquele grande dia acontecerá como quando o céu estiver estrelado e o sol surgir. Isso que é lindo. Isso que é maravilhoso. O que acontecerá? O sol absorverá as estrelas com sua imensa luz e as fará desaparecer, mas elas ainda existirão. Então imagine o sol. Na hora que o sol está durante o dia brilhando, as estrelas estão no céu, mas a gente não vê elas. Mas elas estão lá, né? Porque Deus absorve todas. A luz dele é tão forte que absorve todas, né? Faz de conta que não tem ninguém lá, mas tem. A gente vai estar em Deus, vivos em Deus, totalmente vivos, livres, né? Cada um individualmente, com a sua consciência, mas dentro de Deus, absorvidos nele. Meu Deus, que lindo, lindo, lindo. Jesus mostrou a cena pra mim na minha mente enquanto eu tava lendo. E eu não sei explicar, É uma coisa incrível, assim, né? E aí ele falou umas coisas, mas eu não consigo agora explicar. Mas aí deixa no tempo de Deus, ele sabe. O sol absorverá as estrelas com sua imensa luz e as fará desaparecer, mas elas ainda existirão. O sol é a imagem de Deus e todas as almas abençoadas são as estrelas. Deus, com sua imensa luz, nos absorverá a todos para que existamos nele e nademos no imenso mar dele. Existamos nele e nademos no imenso mar dele. E hoje já pode ser assim. Isso já pode acontecer hoje quando a gente vive na divina vontade. Já é assim. A gente já se sente absorvido por Deus quando a gente está na divina vontade, quando a gente está buscando essa divina vontade. Ó, quantas coisas Jesus nos diz no sacramento. Mas quem pode contar tudo? Realmente, eu demoraria muito se o Senhor me permitisse ter outra chance de dizer outra coisa. Então, é muito lindo esse trecho, é muito maravilhoso esse mistério da Eucaristia, né? Do quanto ela nos alimenta, do quanto é um alimento santo dos anjos, pão dos anjos, né? O alimento, ela não fala do alimento, mas esse corpo,
né, que a gente está recebendo a Eucaristia, ele está sendo preparado através da Eucaristia. A primeira vez que eu li esse conteúdo, Jesus colocou no meu coração que a Eucaristia é o que vai fazer os corpos das pessoas ressuscitarem. A Eucaristia é o que vai fazer os corpos das pessoas ressuscitarem. Aí eu perguntei para Jesus, Jesus, e quem não comungou nunca? Então, aí ele fala assim, como vocês católicos comungam muito, o que vocês estão fazendo? Vocês estão comungando por vocês e por todos os outros que não comungaram, mas que serão salvos e que vão um dia ser acordados nos seus corpos imortais, e eles vão ser gratos a vocês por resto da eternidade, porque vocês comungaram no lugar deles. Ele falou assim, a comunhão ela é tão sagrada que uma vez que você comungasse já era o suficiente para poder já marcar esse momento, né, de você assumir essa realidade. Mas como a gente comunga várias e várias vezes, né, então essas várias e várias vezes equivale a várias pessoas que não comungaram, que a gente está comungando no lugar delas, porque nós somos uma família humana e todos vão ser absorvidos em Deus. Então, aqueles que foram salvos, que nunca comungaram, até antes de Jesus, né, do passado, presente e futuro, até antes de Jesus ter nascido, tem muitas pessoas que foram salvas naquela época, que eram justos, e que nunca comungaram. Nunca comungaram. Comiam aquele né, muitos comeram algum sacrifício naquela época, judeus, mas e os outros que não eram judeus? Muita gente morreu, já passou na terra. Então, que esses corpos também vão ser ressuscitados, todos, desde o primeiro homem até o último homem da terra. Então, que nós católicos estamos... Jesus falou isso para mim. Agora, se alguém quiser discutir isso comigo, falar que isso é mentira, não sei. É Jesus que falou isso para mim. Ele falou um dia que eu li pela primeira vez. Ele falou assim, vocês católicos, vocês são a igreja vítima. A igreja que assume sobre vocês tudo que os outros não fazem. A gente sabe disso, que a nossa igreja é a única que faz os sacramentos, que celebra os sacramentos, e que todos esses sacramentos são da salvação, e não é salvação só para nós. Então, ele falou assim, que um povo faz em nome de todos os outros povos. Que um povo faz as coisas em nome de todos os outros. Que muitos, que nós católicos vamos estar na glória acima de todos os outros povos que não são católicos. Isso aí isso é uma coisa normal, básica de entender. Isso é uma coisa óbvia. A igreja que mais se igualou a Jesus, aquela que mais ouviu Jesus, é aquela que mais glória vai ter, mas também é aquela que mais vai ter gente no inferno também. Porque quanto mais você sabe das verdades e você é mais obstinado no pecado, pior para você é. Então é aqueles que vão ser mais castigados também no inferno. Isso aí é fato. É fato. E são os mais castigados no purgatório também, mas só que por causa disso vão ter glórias. As glórias vão sempre ser maiores. Sempre vão ser maiores, porque a gente fez muita coisa em nome de todos os outros. E vamos ser muito honrados no céu. Os católicos são muito agraciados. Nascer católico é a melhor coisa que existiu na face da terra para uma pessoa. É a maior graça que poderia ter acontecido na vida de qualquer ser humano da terra. Nascer católico é tudo de bom. Amém? Jesus, eu confio em vós, fiat. Gente, se alguém ficou com dúvida, se alguém viu eu falar alguma besteira, me perdoa. Eu estou à disposição. Eu não sou perfeita, não sou teóloga. Se eu falei alguma besteira, eu estou à disposição para me esclarecer. Coloquem aqui no comentário. Se tiver alguma coisa que eu falei que você não concorda, que você acha que tá no Tomás de Aquino, traz o elemento para mim, tá? Não é só opinião sua, não. Traz a prova, né? Traz aonde que você viu, tá? Porque a gente não tem tempo. Ou eu estudo o livro do céu, ou eu estudo a catequese mais vezes. Eu já estudei a catequese muito, eu sou catequista de crisma e tal, mas não dá pra gente lembrar de todos os detalhes. Então, se alguma coisa eu falei errado, me perdoe. Eu já estudei muito, estudo ainda, mas claro que a gente pode falhar em algum contexto. E eu falo muito do que Jesus me ensinou, falo muito mesmo do que Jesus me explicou. Ele confirma bastante coisas do que eu já aprendi com ele. Sempre ele confirma as coisas que eu falo aqui. Mas mesmo assim, se alguma coisa, né, eu retiro depois na próxima meditação, ou eu mesmo conserto o vídeo e tiro essa parte do vídeo que eu falei que não era correto, tá bom? Eu sou uma pessoa que eu aceito correções. Eu não sou uma pessoa dona da verdade, não. Amém? Jesus, eu confio em vós, fiat.